Olá, meus irmãos, povo de Deus amado, aleluia! 21 dias de campanha de jejum e oração pelas almas perdidas e hoje, último dia. Estamos atravessando o deserto desse processo, chegando no final e, em nome de Jesus, há uma terra que emana leite e mel esperando por nós. Um tempo de resultado, um tempo de desfrutar do melhor de Deus que está vindo aí. Aleluia. Bom, glória a Deus por todas as vigílias que nós fizemos. Ontem encerramos a última vigília, a terceira vigília. Foi maravilhoso, Deus nos banqueteou com um alimento sólido, com águas puras, e nós saímos da vigília abençoados, edificados. E hoje teremos o nosso encerramento, vai ser um tempo de alegria, de celebração, porque nós vamos declarar que tomamos posse dos despojos, tomamos posse das bênçãos que o nosso Deus tem conquistado por nós, para nós, em favor de nós nessa campanha. Glória a Deus, aleluia. Bom, eu vou fazer o último devocional dessa campanha, liberando uma palavra aqui em Mateus, capítulo 17. Já falei nos devocionais sobre isso, mas eu quero dar um destaque maior nesse texto, que fala do episódio dos discípulos que tentaram expulsar o demônio, tentaram libertar o lunático e não conseguiram. Então, Jesus vem e liberta o menino, e os discípulos ficam impressionados, não somente porque Jesus liberta, mas porque eles não conseguiram. Eles não tinham encontrado ainda um desafio dessa maneira, desse nível. Daí eles perguntaram para o Senhor por que eles não puderam expulsar. Versículo 19. Então os discípulos, eu estou em Mateus 17, 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Bom, no versículo 20, Jesus vai dar uma resposta resumida, depois ele vai explicar algo. A resposta resumida é: por causa da vossa pequena fé. Daí ele vai dizer o que pode acontecer se a fé for pelo menos semelhante ao grão de mostarda. Quando a gente fala sobre a fé semelhante ao grão de mostarda, a gente tem a tendência de apenas focar na pequenez da semente. E não é somente isso que Jesus está falando. Jesus fala da semente de mostarda e ele vai explicar que a semente de mostarda é uma das menores sementes. Mas quando ela é plantada, ela se transforma, não é, numa das maiores hortaliças. Então, o que acontece? A semente de mostarda, ela é uma figura da nossa fé. Por quê? Porque ela, embora pequena, traz grande resultado. Embora pequena, ela frutifica para coisas grandes. E Jesus está falando justamente isso. Se a nossa fé ela for pequena, semelhante ao grão de mostarda, é possível que ela cresça. É possível que ela se desenvolva, contanto que ela passe pelo processo correto, pelo processo coerente de Deus. Jesus fala que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muitos frutos. O que é morrer? É passar pelo processo, né, de ser plantado e então ali daquela semente surgir a planta que vai então frutificar muito. Assim é a nossa fé. Se a nossa fé ela for do tamanho de um grão de mostarda, é possível que ela cresça e se transforme numa grande árvore. Se ela passar pelo processo, que processo? Processo do crescimento.
processo do crescimento. É por isso que Jesus, no final, ele vai dizer que essa caça de demônios só se expulsa com jejum e oração. Não é aquele jejum e oração que você faz na última hora. Encontrou uma pessoa endemoniada, meu Deus, agora eu declaro um jejum e eu vou orar aqui. Não, é o jejum e a oração que você já pratica há um bom tempo. Então Jesus, antes de enfrentar esses desafios, ele praticou o jejum e a oração antes, que fez com que a sua fé, a sua convicção chegasse ao nível de não encontrar barreira nenhuma e limitação nenhuma. Então, os próprios discípulos não jejuavam, não tinham uma prática de oração. Passaram a ter depois que Jesus foi assunto aos céus. Eles ali faziam tudo debaixo do comando do Senhor Jesus. Era Jesus que estava cobrindo a vida deles ali, né? Então, duas coisas então. Primeiro, o justo viverá da fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois também do grego, né? E aí ele vai dizer que o justo viverá da fé. Bom, tudo que fizermos no reino de Deus deve ser por fé. Deve ser por fé. Se eu louvo, tem que ser por fé. Eu não posso abrir os meus lábios, levantar as minhas mãos e louvar se eu não tenho uma convicção de que há um Deus invisível que está recebendo o meu louvor. Senão é apenas jogar palavras no ar. Então, se nós louvamos é pela fé, se oramos é pela fé, se nós devolvemos o nosso dízimo é pela fé, porque não há uma obrigação, não há uma lei para isso. É atestamentário, é graça. Então tem que ser por fé. Se você vai ofertar, tem que ser por fé. Se você vai perdoar, tem que ser por fé. O perdão é um dos maiores atos de fé que nós podemos efetuar. Então tudo que o cristão faz deve ser pela fé. Evangelizar deve ser pela fé, por crer que liberar aquelas palavras evangelísticas vai surtir e vai efetuar algum resultado. Então, a nossa vida, batizar-se nas águas é pela fé, entendeu? Essas coisas elas são todos resultados da fé. Mas Jesus aqui fala de um nível maior de fé para enfrentar e vencer desafios maiores, né? O povo de Israel tinha fé para enfrentar muitos soldados e muitos guerreiros no tempo do rei Saul. Mas na hora que o gigante Golias apareceu, eles perderam o equilíbrio, perderam a força, perderam a convicção. Então precisou um homem cheio do Espírito que pudesse olhar para o gigante Golias e que a fé dele tivesse maior do que a fé ou do que a realidade da presença do gigante Golias. Por isso que ele venceu. E ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Então, Jesus fala que existem castas de demônios, que exige uma fé maior. E essa fé não é uma meditação, um exercício mental. Não. Esta fé, ela é conquistada. Ela cresce à medida que você pratica a oração e o jejum. Não é? Então, em nome de Jesus, creia que você já ganhou um nível de fé nessa campanha e que você não vai parar, vai continuar orando, essa fé vai aumentar cada vez mais. Mas saiba que a convicção, a fé com que você ora agora, pelas pessoas, pelas almas ou por desafios que você passa, esta fé não se compara com a fé de antes, porque você conquistou pelo jejum e pela oração. Se queremos ser uma igreja que vai sempre estar pronto para enfrentar desafios e vencer, precisamos fazer da oração e do jejum o nosso estilo de vida. Então creia que demônios que jamais sairiam, que jamais abririam mão das almas dos nossos familiares, eles perderam forças nesse jejum. Perderam forças, estão pegando o caminho de casa, estão
abandonando, e nós vamos ver os efeitos disso. Nós vamos ver a facilidade com que as pessoas elas vão demonstrar facilidade para o Evangelho. Então creia nisso, em nome de Cristo Jesus. Já vencemos esses demônios que estavam amarrando, demônios da idolatria, dos vícios, da dureza de coração, da incredulidade. Esses demônios todos foram queimados. E estão sendo, porque Deus não para, Deus está trabalhando, Deus continua trabalhando. E nós vamos ver essas famílias, essas pessoas, esses amigos, todos salvos. Além deles, milhares de outras almas virão para o reino de Deus. Porque com Deus é assim. A gente ora por uma pessoa e Deus responde também salvando muitas outras, usando aquele sacrifício como legado para salvar muitas outras almas. Creia que Deus está no controle de todas as coisas. Parabéns a você que participou dessa campanha até o final. Você que não entrou no início, mas entrou já na caminhada, parabéns a você também. Teve fé para crer que entrando na campanha, mesmo depois que tinha começado, crê que haveria um resultado. Então você vai ter o seu resultado, já está tendo, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe ao povo. Vamos continuar avançando. O Senhor já está dando direção para a próxima campanha, e aí você é o soldado, né, que o Senhor levantou, com quem Ele tem contado, para trilhar essa caminhada de guerra, de luta pelas almas perdidas. Vamos que vamos, avançando, porque é só o começo. O melhor ainda está por vir. Deus abençoe.